Política sem polêmica. Muito mais que um podcast, um projeto de consciência crítica e cidadania. Boa Tudo tarde. bem, meu Ivan Fernandes, tudo tranquilo? Tranquilo, Fábio. E você? Como é que você está? Tudo tranquilo, estamos tranquilo, estamos aí na luta. Vamos fazer aí mais um bate-papo, né? Política sem polêmica, né? Vamos aí a nossa parceria para desenvolver o podcast. E aí, cara, começar esse nosso papo de hoje, pegando um link aí do nosso primeiro bate-papo, que foi sobre a questão da... Falamos bastante da tecnologia. Tem uma coisa curiosa comigo, rapaz. Eu inteira, né, de habilitação. Acredita que hoje é tanta... Você acredita que na hora de fazer o pagamento de janeiro, eles não aceitavam Pix, não aceitavam cartão de débito, não aceitavam cartão de crédito, não aceitavam tipo de tecnologia, só dinheiro em espécie. Isso, companheiro? É muito esquisito, né? Dá até para a gente pensar besteira em relação a isso, né? Porque realmente é uma coisa absurda. Num momento desse, onde as pessoas, né, a tecnologia está adentrando no sistema econômico, é um órgão, né, que de repente é ligado ao governo, que é uma clínica, né, uma instituição, e pedir para você levar dinheiro em espécie não existe. Isso eu acho que é uma coisa que gera até sei lá, né, dá para pensar outras coisas em relação a isso. Não é não? Rapaz, eu achei muito esquisito, viu? O sistema do Detran tá, em termos de tecnologia, está funcionando direitinho, né? Com essa que passamos aí e tudo, né? O serviço, muita coisa parou, mas aos poucos a prestação de serviço para a população e o agendamento, né? Um pouco de dificuldade, muitos atrasos, né? Consegui agendar, né? Foi tudo pelo sistema, tudo certinho, mas na hora de só dinheiro em espécie, não aceitava nenhum tipo de pagamento eletrônico, nada disso não. Mas barco, né? Meio esquisito. Mas quanto a essa questão que você falou aí da marcação, eu tenho um amigo que marcou, ficou um ano esperando, tá? Pagou o Duda, ficou um ano esperando para poder marcar e não conseguia. Ele só conseguiu marcar para o interior do Rio de Janeiro. Entendeu? E chegando só para o interior. Chegando lá, ele não conseguiu resolver o problema, porque ele foi, estava agendado, pegaram os documentos dele, na verdade, né? Aí jogaram tudo no sistema, mas ele teve que voltar, porque não tinha impressora. A impressora estava quebrada. O cara marcou, tipo assim, para uma cidade com distância de 100 quilômetros do Rio, cara. Aí tu imagina, o cara marcou para poder agilizar e quando chega lá não tem impressora, ele teve que voltar no outro dia para buscar o Renache para poder fazer a marcação do exame dele, porque você tem que ter o Renache em mãos para poder marcar, não é? Porque quando você vai fazer os exames, tudo consta ali no Renache, o exame de vista, né? Aí ele consta tudo ali. Aí o cara teve que voltar. E aqui no Rio, na capital, parece que o documento, a habilitação, fica pronta em 5 dias úteis. Lá não. Lá parece que vai levar 30 dias, de 20 a 30 dias.
ele estava conversando comigo e estava revoltado em relação a isso, né? Que é um absurdo, né? É um descaso que a gente vê do governo, isso a gente vê no dia a dia, né, cara? Andar nas vias do Rio de Janeiro é tanta exigência para tirar uma habilitação, mas as ruas cheias de buraco, mal sinalizado. Cara, é um descaso da parte do Estado com o seu povo que chega a ser desrespeitoso e, honestamente, não sei como o povo suporta isso, né? E até quando vai suportar, porque está indecente. Na verdade, essa questão de buraco na cidade do Rio de Janeiro é surreal. Se na Zona Sul, né, alguns bairros da passo e observo, tipo Botafogo, né, a própria Copacabana mesmo, ali Largo Machado, Glória, você já qualidade ruim e subúrbio, como é que deve estar isso aí lá para, né, Irajá, essas regiões aí mais distantes, geralmente aí pelo poder público, como é que deve estar esses locais aí? É lastimável, né, cara? É lastimável. Se vê que a nossa política, né, e os nossos políticos, cara, não fazem nada. Na verdade, enfim, é desanimador, né? A gente não vê uma melhora em nenhum setor, educação, saúde. Aí tu olha para essa questão da mobilidade, você vê aí as ruas do jeito que estão. Agora, cobrar, eles cobram bem, né? Cobrar, nós somos cobrados. Agora, eles não oferecem nada para que moralmente pudessem cobrar da forma que eles cobram. Agora, o que mais me assusta é ver o povo adormecido, né? E não reclamando, enfim, os seus direitos, não reclamam nada, estão sempre, enfim, parece que estão adormecidos, parece que, sei lá, cara, estão tomando muito Rivotril, alguma coisa tem, ou estão botando Rivotril na água do Guandu, ou muito cloro, é aquilo que a gente fala, né? Mas é realmente surreal, cara, surreal. Mas é isso aí. Essa questão aí do... Fala. Fala. Não, pode terminar, querido. Vai lá, conclui lá. A questão do cloro que você está falando aí, né? É engraçado porque o cloro ele tem a sua função, né? Purificar a água, né? Também parece que não faz. Sim, sim. É verdade. E aí você vê aí que, principalmente com esse problema que nós tivemos aí, dessa água, né, que ficou tão contaminada, devem ter aumentado muito mais, né? Talvez daí a sonolência do povo. O povo está sonolento, o povo está... Enfim, cara, é muito triste, Fábio, é muito triste, O mas povo vamos está levando. apático. O povo está apático, companheiro. Outra coisa que eu queria puxar no nosso bate-papo, cara, depois de amanhã, quarta-feira, vai ser aí o leilão tão esperado do 5G. Esse foi várias vezes, né? Parece que vai ocorrer na quarta-feira agora. Então, eles... Estratégica, né? Logo depois do feriadão, o pessoal está meio desligado ainda, não está sintonizado com o que está acontecendo em Brasília, e o leilão vai acontecer na quarta-feira. Eu estava dando uma sobre essa questão do leilão, e houve um bastidor que o governo federal ele estava querendo preterir a empresa chinesa que é em termos de equipamentos
tecnologia na área de rede, de celular, de antena, e dominam a tecnologia. E nessa guerra eles e os Estados Unidos querendo boicotar a Huawei nesse leilão. Isso. Só que eu, pesquisando, dando uma lida nessa matéria que eu tenho, você sabe que eu gosto de tecnologia, as operadoras vão participar. As operadoras vão participar, para o leilão aí, elas também aí na quarta-feira. O governo federal teve que recuar, né, ao edital da Huawei, porque, na verdade, as operadoras que atuam hoje no Brasil, principalmente, né, a Claro e a Vivo, eles têm o equipamento, já são da Huawei, né? E para eles colocarem essa empresa, eles teriam que mudar todo o parque dele para Ericsson ou para Nokia, e que são de qualidades inferiores e mais caro. E a Huawei, ela com qualidade infinitamente superior e mais barato, né? Só que aí, Ivan, um detalhe interessante que eu queria falar com você, essa questão do 5G, é que eles vão proporcionar tecnologia que vai proporcionar a internet de alta velocidade, a internet das coisas, né? Os carros, cirurgias à distâncias, aquele que nós falamos no nosso primeiro, né? Vai ser possível Qual é a tua leitura aí, cara? O que você enxerga disso aí? Olha, primeiramente eu quero falar do que você colocou, né? Chamou a atenção, que era onde a gente não queriam que a Huawei participasse dessa licitação, desse leilão, né? Que vai acontecer quarta-feira. Eu fico vendo, cara, eu estava vendo também essa questão desse jogador, fazendo uma analogia, uma comparação de vôlei, né, que falou a respeito do filho do super-homem, que ele era contra, né, que o filho do super-homem, não sei se você acompanhou isso. Vi, sim. Vi. Foi uma... Pois é, que aí ele fala a respeito do filho do super-homem, né, que ele não achava legal o filho do super-homem ser homossexual, nada contra, mas que ele não era a cultura dele, né? E por isso o cara perdeu, cara. O emprego dele foi mandado embora. E é isso que eu vejo. Hoje em dia as pessoas estão obrigando você a aceitar o que elas querem. Entendeu? Uhum. Só não acontece, como no caso que você também citou e colocou, que de repente só não deixaram de fora, né, a Huawei, porque a Vivo e a Claro usam da tecnologia deles. E, obviamente, haveria, né, tenho certeza que eles iam, de uma certa forma, dar uma resposta, e que não seria bom nem para a Vivo e nem para a Claro. Você está entendendo? Ou seja, as pessoas estão perdendo, cara, essa questão da opinião, né? A opinião só é válida do que eles querem. Eles estão entubando isso na gente. E isso eu acho que é um grande problema. É por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito. Agora, falando do 5G, é aquilo que nós já discutimos, Fábio. Nós já conversamos. O que acontece? Eu vejo hoje, né, que a tecnologia tem o seu lado positivo, sim. Vai ser um avanço enorme. Só que eu acho que também vai vir acompanhado de uma tragédia, né, assim,
enfim, que não tem tamanho, porque o que eu vejo isso me preocupa muito, é a questão que nós conversamos até no primeiro podcast, que é justamente a questão do desemprego. Entendeu? Eu acho legal, eu acho que já estava mesmo na hora, né, de acontecer aí esse leilão, essa licitação, para definir logo essa questão, e a gente vê também o que vai acontecer. Não é que nem a pessoa quando está em queda livre, ela quer bater no chão para ver se ela vai ficar viva, se ela, né, quantos ossos quebrou ou deixou de quebrar, e ver se está. Então, eu acho que o momento, cara, tem quanto antes, melhor. Vai acontecer quarta-feira? Beleza, agora vamos ver daí quais as medidas que o governo vai tomar, não é, para proteger o trabalhador em relação à tecnologia. Essa é a minha visão, é aquilo que eu te falei, é o que eu vejo. Né? Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, é o homem contra a tecnologia. Acabou. E eu acho que o homem é vida, né? E vida tem que ser preservada, assim como querem preservar o planeta, nós fazemos parte, obviamente, e queremos que o governo, não é, que cumpra esse papel, faça o melhor para o povo. É o que eu espero, cara. Vamos ver o que vai se desenhar aí nesse desenrolar e ver. Vamos ver, vamos aguardar. Ela é tão férrea da China contra os Estados Unidos, que só para uma ideia, né? Lá na Austrália, que é também um aliado americano, eles dificultam o 5G da Huawei lá, né? Houve uma política lá para dificultar, e aí, pela própria China, e a China, boa parte do que eles compravam deles, né? Sim, foi uma claro, por eles lá, enfim, porque ainda tem uma boa parte da deles lá ainda é a carvão. Eles estão, ano que passa, eles estão diminuindo isso, diminuir a poluição, né? Signatários aí do Acordo de Paris, né? A questão do meio ambiente e tudo. Cara, é a guerra, é essa guerra que estão vivendo aí, e que vai ser difícil ter um final aí. Vamos aguardar aí quarta-feira o que vai ser. Eu passo para que né, que eles ganhem, ou pelo menos o consórcio que eles, junto com as operadoras, ganhem esse leilão, que é bom para todo mundo aí, em termos de tecnologia. Agora, aí o nosso... Se você for ver bem, só dando continuidade aí nessa questão aí da China, né? Você vê que tantas coisas a China nos serviu e nos serve, e existe ainda esse pensamento arcaico de fazer retaliações por conta de... Eu acho que o Brasil, cara, ele tem que aprender a andar com as suas pernas, entendeu? Ele tem que ter a sua própria personalidade, não é? E não ser vaca de presépio, ser manobra, entendeu? Ser manobrado por outros países, ou, enfim, ou por outros interesses, entendeu? E outra coisa, o que tem que ser visto é o que é bom para a maioria, que é bom para o povo, cara. O cara, quando senta lá, não é a opinião dele que tem que prevalecer, não. A opinião dele morre quando ele é um estadista. Não é? Na verdade, ele tem que ver o que é bom para o país, porra. E eu acho que é por aí, cara. É verdade. É um dos pilares da democracia, né? É você... Será que o poder emana do... Ou esse é um... Eu tenho certeza que o poder não emana do povo. O povo ele é tão enganado, que é o que eu digo para você. E hoje também eu fico pensando, né? Porra, como as pessoas se deixam ser enganadas a esse ponto. Eu não consigo entender isso. Eu fico olhando e falo, porra, né? Mas que o poder não emana do povo, a gente sabe disso.
por isso que nós somos obrigados a votar, entendeu? Se o poder emanasse do povo, eu não seria obrigado a nada, eu iria lá por consciência, não é? O país teria uma educação melhor. E vai por aí afora, cara. Mas é isso aí. Esse ainda é Brasil e a desculpa é que o país é novo. Não é só que o povo já está cansado. Ao menos aqueles que têm uma certa visão. Nessa questão, né, que você falou aí, eu concordo com você. Eu também sou favorável ao voto facultativo. Estou contra o voto obrigatório. Eu acho que tem que ser através da consciência eleitoral, fazer um trabalho, né, de educação, né, de participação política do povo, né, é fundamental, e ele ter a consciência, os representantes dele, né, e saber cobrar. Até porque, Fábio, deixa eu só lhe cortar rapidamente. Até porque a incoerência ela é muito grande. Porque se eu vou lá, né, eu sou obrigado a votar, por que eu tenho o direito de anular o meu voto? Por que consta, né, na máquina o direito de votar em branco, votar nulo? Eu não escolhi ninguém, mas eu sou obrigado a ir? Então eu vejo uma incoerência, cara, tão grande nisso tudo, que fica claro que nós somos realmente enganados, entendeu? Não faz sentido, né? Você sair de casa para ir e não votar em ninguém, né? Para votar em branco ou votar nulo, né? Então dá o direito da pessoa não votar, né? Não ser obrigatório. Não ter um gasto de me locomover. Sim. Mas aí entra uma outra questão também, que é aquela questão que a gente conversa às vezes, né, de se há ou não fraude, enfim. Será que essa obrigação é para ter poder contabilizar? Como é que eu não entendo muito, não quero me aprofundar nesse momento, nesse papo, não. Vamos deixar isso para uma outra hora e a gente conversa sobre isso aí, entendeu? Mas isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Né? Por que eu sou obrigado se chegando lá eu posso votar branco ou posso votar nulo? Por que eu sou obrigado a sair de casa, gastar o meu dinheiro de passagem, enfim, o meu tempo, entendeu? E chegar lá, bom, não escolher ninguém. Mas, enfim, é por aí. Isso é que eu penso. E também como existe o Instituto do Recall, né, que pode ser melhor trabalhado, pode ser feito algum tipo de projeto, poder você interromper o mandato antes do término do mandato, né? Isso aí também é uma discussão que, né, já se pensar em projetos de lei para isso. E são discussões aí do sistema eleitoral, né, que é bem complexo. A gente definir isso aqui num podcast aí o buraco é mais embaixo. E o nosso presidente, rapaz, aí ficou isolado lá no G20, né? Lá em Roma, na Itália. Teve uma agressão lá no Chad. Cara, que clima esquisito, né, para o nosso representante, para o nosso chefe maior, né, da República. Ô, Fábio, eu acho que, na verdade, cara, você está falando do presidente, né? Eu acho que não é o presidente que ficou isolado, né? Foi o Brasil. O Brasil é que está sendo prejudicado, o Brasil que está perdendo espaço, estão perdendo talvez até mesmo respeito, né? Inclusive ao povo. Eu fico imaginando, cara, se ele ficou isolado, como não deve ser visto
o povo brasileiro de aceitar isso tudo e, enfim, ter votado, né, no presidente que age dessa maneira, que o mundo, de uma certa forma, não concorda, cara. Não é, isso está nítido, não é só aqui algumas pessoas, isso deveria ser dito também, porque se você pegar alguns países, algumas lideranças, cara, não é a favor do Bolsonaro, isso já ficou claro. Isso já ficou claro, não é só a questão do cara não ser, ele não é Bolsonaro, ele é PT, ele é esquerda, não. E lá fora, quem não vive aqui que tem uma opinião contrária a ele, que é a maioria, que a gente lê e vê, escuta, ninguém, principalmente quem está focado agora nessa questão, né, do meio ambiente, né, de ver um mundo melhor, né, preservar melhor a sua natureza, né? Tomar conta, e o cara não está nem aí. Tá... Enfim, é esquisito isso tudo, né? Até porque a reunião, o sentido foi esse, né? De tentar ver e buscar uma solução justamente para a questão climática, entendeu? E você vê que, enfim, cara, sei lá, é muito triste, mais uma vez falando, não é, sendo repetitivo, e a gente se sente muito mal em ver isso. Eu não sei qual é a sua opinião, né, em relação a isso, como você vê, mas a minha é a pior possível. Eu me sinto muito mal em ser presidido por uma pessoa que não está sendo respeitada, que não tem, vamos dizer, que o que fala não tem eco, né? Ninguém está nem aí. Outra coisa também, o que ele disse não procede em relação à economia. Quer dizer, é muito desagradável, cara. Muito desagradável, entendeu? Eu tenho notado, Ivan, eu tenho conversado com várias pessoas, né? Eu gosto, né, de conversar, tá no sangue, né? E muita gente que votou no presidente e está arrependido, cara. Eu até acho que condições de estar no segundo turno, né, porque está, mas não sei, a última pesquisa, se você viu, a última pesquisa deu um crescimento do Sérgio Moro, né, já pesquisa, inclusive passando o Ciro Gomes. Então é uma pesquisa, né, a dita terceira via que está sendo trabalhada aí, né, para viabilizar o público, né, o eleitor que também não quer Bolsonaro. Então, essa terceira está sendo trabalhada, né? Está sendo os políticos sendo testados nas pesquisas para ver qual vai ser o comportamento desses atores. Está o Sérgio Moro, o próprio presidente do Senado, né, o Pacheco, né, tem o governador do Sul, né, enfim, são atores testados para ver a reação da população, né? Então vai ser interessante. 2022 vai ser uma eleição muito. Outra coisa interessante também que eu queria falar contigo na escolha da nova cadeira, né, do Supremo Tribunal Federal. Nós já estamos há mais de 100 dias no Supremo Tribunal Federal sendo 10 membros. E desde a saída do Marco, que está o jogo político aí, escolheu o André Mendonça, ao que parece, não é uma pessoa de bom grado, né? Senão já teria feito a sabatina lá, ou teria feito a sabatina para aprovar o nome dele. Então terminou a CPI, né? A CPI que pode levar um indiciamento do Bolsonaro, que eu particularmente acho
tipo de impeachment, mas é mais uma ferramenta para a candidatura dele para 2022, né? E o Augusto Aras, que se tocar qualquer tipo de processo, e também está sentado e de olho também nessa cadeira, né? Essa cadeira do Supremo Tribunal Federal. E com isso a gente está esse tempo todo aí aguardando esse cenário, né? O que tu acha aí? Bom, eu vou falar primeiro da terceira via que você falou, que é o Sérgio Moro, né? Que um dos grandes culpados, inclusive, do país estar atravessando isso tudo, né, e que colaborou muito com o presidente que temos hoje, foi ele. Então, eu não vejo ele como terceira via. Honestamente falando, enfim, né, eu vejo ele, como dizer, que nem o Guilherme Arantes naquela música, tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Porque ele participou, sim, participou, ele foi um dos que realmente contribuiu muito para que o Bolsonaro chegasse onde chegou. Não é? O problema não é o Bolsonaro chegar, o que nós estamos vendo. Eu não tenho nada contra ninguém, a nenhum nome. Eu só tenho alguma coisa contra depois que eu vejo o governo, não é? que vem fazendo. Que nem agora, o que nós estamos vendo e sentindo na carne. Então, cara, honestamente, eu não concordo nessa questão do Moro ser uma terceira via. Eu não vejo, enfim, só se é para um grupo, e é o mesmo grupo que teve interesse e que chama, né, quem não concorda com eles começam a rotular dizendo que é de esquerda. Né? Todo mundo é de esquerda. Agora, o que é ser esquerda, o que é ser direita? Né? Ser esquerda, o que é? A pessoa que quer dividir melhor, que vê um ser humano ali na rua passando fome e não se sente bem, né? Gostaria de ter um mundo mais justo, onde todos... O que é ser? Né? Eu parto também por esse lado. Mas não vou me prolongar muito, que nós já estamos chegando aí no término do nosso podcast. Eu vou, então, para a questão do ministro, que ainda não foi escolhido, né? Que você mencionou. Cara, é o que eu digo para você, você é um cientista político, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é uma pessoa inteligente, enfim, vem buscando aí, né, um caminho, e tenho certeza que você vai encontrar pela sua capacidade. Mas é o que eu sempre falei para você, essa política que está aí, Fábio, não é uma política feita para o povo. Eles não estão nem aí se o país vai andar com 10 ministros ou se vai andar com 11, com 12. Os caras não querem saber. O que eles querem saber é o seguinte, de que forma nós podemos negociar melhor. Isso tudo é uma negociação política. Não é? Aí começa um a puxar daqui, o outro dali, um não está bem com um, o outro não está bem com o outro, meu interesse é esse, meu interesse é outro. Essa questão do ministro não é tão grave assim, mas se fosse também um ministro da economia hoje, se tivesse que ser escolhido e tivesse que dar lá o pitaco, seria a mesma coisa. Né? Que nem foi o ministro da Saúde, que foi entrando quem não tinha nada a ver, porra, quem nem médico era. Cara, é um absurdo isso. A política ela é versátil, né? Mas como é que pode o cara ser ministro da Saúde se ele não conhece nada? Se ele não tem, enfim, nenhuma formação dentro daquela área. Aí você vai fazer a opção de botar um cara que não conhece nada para tirar um que é médico, que viveu 30 anos na direção de um hospital. É a mesma coisa você pegar alguém que nunca governou nem um município, nem um estado, para sentar na cadeira de presidente. O Lula, de uma certa maneira, né, não vamos falar do PT englobar isso, mas o Lula ainda fez 2 governos bons. Agora, se depois degringolou com a Dilma e, enfim, outras, mas foi o único que abriu esse espaço
E agora viu o Bolsonaro, que também nunca governou nada, o cara não tem experiência de nada e sentou na cadeira para governar um país, porra. Não tem experiência de ter sido um prefeito, de ter sido um governador. Enfim, é complicado, cara. Eu vejo, enfim, dessa forma, e vejo também que o povo é muito desrespeitado, eles não estão nem aí, entendeu? As escolhas tem que ser deles, aquilo que traz benefício para eles, e nessa a gente fica aí, meu camarada. Fica Deus dará. Ivan, concordo aí com as suas colocações, concordo. Ivan, e por polêmica que está vindo aí na sociedade aí, é a estreia do filme do Marighella. É um filme que promete o Tropa de Elite, hein? É o pessoal que viu aí, que viu os bastidores. Crítica, né? Oi? Alguns críticos, né, estão dizendo que é muito melhor, né? É um filme que eu particularmente assistirei. Então, para quem não nos ouvindo aí não sabe, né, o Carlos Marighella foi um político, né, foi um guerrilheiro aí, comunista aí, marxista, que, né, não é muito pelo pessoal da direita, né? O pessoal aí, a turma da direita não gosta muito, mas faz parte da história. É um personagem político que fez parte da nossa história, e o Wagner Moura fez o filme aí para poder o filme, né? Enfim, mas vai estrear, o filme vai estrear e logo no fim do ano aí, né? Acho que entre o dia 10 e o dia 15 de novembro aí vai estrear e vai esquentar os ânimos aí, vai levantar o debate de novo da figura do Marighella, né? Da questão popular, né? Enfim, vai ser interessante. Agora, outra coisa para a gente terminar, o nosso Cabo da já está com a sua pré-candidatura aprovada num partido desconhecia, que é o 5. Aí ele candidatura por esse partido aí, Brasil 35. Sabia, Ivan, que o Daciolo... Não sabia não. Eu achei até que ele estava, enfim, meio apagado e tudo no cenário, né? Mas, assim, de repente ressurge e vem como candidato. Beleza. Acho que é isso aí, tem que abrir espaço. Fala. Ele tentou vir como prefeito e não deu legenda, não. Aí agora ele conseguiu nesse sentido aí, nesse Brasil 35. Eu vou até dar uma coisa Fábio, que me chama muita atenção, né? Os partidos que não deram legenda escolheram candidatos com menos votos do que ele teve. Como é que pode isso, né? Que matemática é essa? Os partidos que deram legenda para ele, você está falando? Que negaram a legenda? Não, os partidos que negaram a legenda colocaram outros candidatos substituindo eles. E todos os candidatos com menos votos do que o Daciolo teve, que foi 1 milhão de votos para a presidência. Sim. Entendeu? Pois é, estranho, né? E voltando lá ao Marighella, eu deixo uma questão aqui no ar, que é a seguinte, né? O Estado, ele mata, ele persegue, que nem fizeram com Jesus. Vou dar um exemplo mais para cá, Tiradentes, que aí criam até feriados, né? O cara vira Marte. Jesus até hoje ainda bem é falado, ainda mais, e acho que tem mais é que ser mesmo pela pessoa que ele foi, né? Mas também não podemos esquecer que
tentaram pegar, né, Jesus quando ele ainda era recém-nascido, praticamente, que mandaram, né, matar as criancinhas de 0 a 2 anos, que foi um genocídio também cometido pelo Estado. Não é? O Estado depois mata Tiradentes, já perseguiram outros também, né? E aí é isso aí. Aí eu deixo isso aí no ar e pergunto o que é ser de direita e o que é ser de esquerda, meu camarada. Essa fica aí no ar para a gente pensar, né? Se ter coerência... Pode falar. Na verdade, de e direita, né? Eu vou citar aí Norberto Bobbio, né? Que é um cientista, e ele diz que um critério né, fundamental para se distinguir da direita é a de atitude dos homens, dos governantes, face ao ideal de igualdade, né? Então, em teoria, basicamente, essa é um dos critérios, né? Então, a pessoa que questiona a desigualdade e que luta para diminuição, né, entre bilionários e pobres, quem tem esse tipo de ideal é uma pessoa esquerda, né? E ela concorda que o Estado agir de forma a diminuir as desigualdades. E a pessoa mais de direita é um pouco diferente. Ela é da teoria da meritocracia, do desenvolvimento de cada um, né? da liberdade. E ela um Estado que não influencie a economia, né? Uma total liberdade econômica com o Estado e eles se achando que dentro e da meritocracia individual de cada um, empreendedorismo, essas diferenças elas iriam diminuir naturalmente. Cara, é uma questão da gente raciocinar, né? Fria, onde acabou, né, o comunismo na Guerra Fria e o capitalismo foi o sistema ideológico vencedor, né? Embora volte e meia tragam esse discurso fantasmagórico, né, que o comunismo tá? Mas o que a gente... As desigualdades, elas eram, né? Elas se ampliaram. Então, o que a gente vê no mundo aí, mais tem concentração de renda, ampliaram. Então, essa é o meu posicionamento com relação a isso. Então você há de convir que existe uma incoerência na liderança religiosa evangélica que apoia o atual governo. Porque Jesus foi o homem que foi mais comum a todos. Não tenha dúvida. Então, o que nós estamos vivendo é uma incoerência que não tem mais assim tamanho, né? Não tem espaço para ela, né? Mas é isso aí, família. Nós estamos aí tentando, não é, fazer, obviamente, levar as nossas ideias. E é isso, cara. É sempre bom bater um papo com você, esclarecedor. Estou sempre aprendendo, estamos sempre buscando, não é, o conhecimento, que na verdade é o que nos liberta, é o conhecimento, e biblicamente está escrito é a verdade é o conhecimento, né? E é o que nos liberta. Exato. Mesmo, cara. E é por aí. Bom, aí está falar então, meu amigo. Valeu. Até o
próximo bate-papo. Obrigado a todos aí que irão nos ouvir. Um abraço a todos aí. Um abraço. Meu amigo. Abraço. Tchau.